Alô galera que gosta e que acompanha o futebol goiano, um forte abraço a todos vocês, em especial aos atleticanos. Sejam bem-vindos ao Futebol 62, é uma grande satisfação contar com a sua presença por aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Desta forma você ajuda a fortalecer este espaço de debate do futebol goiano. E chegou o dia tão esperado para os rubro-negros. O Atlético começa nesta terça-feira a sua participação na Copa Sul-Americana de 2022, diante da LDU no estádio Antônio Ascioli. Esta será a terceira participação do clube rubro-negro nesta competição. Nas duas anteriores, em 2012 o Atlético parou na segunda fase, depois de passar pelo Figueirense, foi eliminado pela Universidade Católica, e no ano passado, em sua segunda participação, nesta mesma fase de grupos que o Atlético inicia sua participação hoje, o clube rubro-negro não conseguiu avançar, não perdeu nenhum jogo, mas não obteve a primeira colocação, que é a única posição que garante classificação para a fase seguinte. Então agora o Atlético quer ir muito mais longe do que nas ocasiões anteriores. Na sequência agora eu vou trazer para vocês dados envolvendo esse jogo de estreia do Atlético. Qual são as prováveis escalações, o desenho tático do jogo, o que é que nós devemos ter nessa partida no estádio Antônio Ascioli, e também valores dos ingressos e muito mais envolvendo o Atlético e LDU, aqui no Futebol 62. Vamos começar dando aquele moral para os nossos patrocinadores que ajudam a deixar o canal no ar e que ajudam o Futebol 62 nesse processo de expansão de sua cobertura. E eu vou falar da ProEsport.bet, www.proesport.bet, conectando você ao esporte. Vou trazer aqui neste momento que eu estou gravando o vídeo, manhã de terça-feira, quais são as cotações que a ProEsport está pagando para esse jogo do Atlético. Olha só, Atlético e LDU, 1,85 para quem apostar no Atlético, R$ 3,08 pelo empate, R$ 4,04 para a vitória da LDU. O Atlético, apontado esses números, eles deixam claro o favoritismo rubro-negro diante da equipe equatoriana. Lembrando que essas cotações elas podem mudar durante o dia, conforme o número de apostas. Por exemplo, se muita gente começar a apostar na LDU, o valor da LDU vai caindo e o valor do Atlético vai subindo. Funciona como uma bolsa de apostas. Então você pode entrar lá na proesport.bet, fazer a sua aposta e depois você valida a sua aposta neste número que aparece aí, ó, o 9503 2286. Parceiro nosso também, a Viegas Printer, locação de impressoras. Você sabia que o aluguel, que você paga mensalmente por uma impressora equivale ao mesmo que você paga por um toner? Pois é, a Viegas Printer tem a impressora ideal para o seu negócio. Atendemos todo o estado de Goiás. Faça o seu orçamento com um de nossos consultores. O WhatsApp ou o número de telefone que você preferir é este que está aí na tela, 991437700. A Viegas Printer junto com o Futebol 62, assim como a ProEsport.bet. Bom, vamos começar com o serviço do jogo, envolvendo aí Atlético e LDU. Copa Sul-Americana, fase de grupos, primeira rodada. O jogo acontece nesta terça-feira, dia 5 de abril, às 21h30, no estádio Antônio Ascioli. Os ingressos, R$ 50 a inteira, R$ 25 a meia. O torcedor, para pagar a meia, pode ter a carteirinha de estudante ou ir com a camisa do Atlético, que é até mais fácil, E torcedor, eu acho que o torcedor tem que ir para o estádio uniformizado, com a camisa do seu time, ainda mais o atleticano, que está neste momento muito orgulhoso dos jogos, das participações rubro-negras, inclusive que conquistou o título de campeão goiano no último sábado, batendo o rival Goiás. Eu não vou trazer o retrospecto deste duelo porque ele não existe, Atlético e LDU vão jogar pela primeira vez na história. Então, no jogo de volta, nós já teremos retrospecto entre Atlético e LDU e eu vou trazer ele para vocês aqui no Futebol de Goiás, aqui no Futebol 62, sempre com dados do futeboldegoias.com.br. O Dragão deve ir a campo com um time parecido com aquele que disputou essa reta final do campeonato, mas com algumas modificações. Olha só, vamos trazer aí o Atlético de Humberto Loser.
O lateral esquerdo Arthur Henrique sentiu ontem no treino e o Jefferson treinou em seu lugar. É uma dúvida, mas o provável é que o Jefferson apareça nesta formação do Atlético para o jogo de logo mais contra a LDU. O Jorginho retorna no meio campo no lugar do Rickson. Então, o provável dragão para hoje: Luan Poli, Dudu, Wanderson, Edson e Jefferson, Baralhas e Marlon Freitas, Shailon, Jorginho, Léo Pereira e o Wellington Rato. Esse é o time do Atlético para enfrentar a equipe da LDU. Agora vamos ao time equatoriano do Pablo Marini. Eu vou até deixar aqui para vocês, ó, no card aqui superior, desse lado de cá mesmo. Eu vou colocar um vídeo que eu gravei ontem sobre a LDU. Inclusive falei, né, com o Bruno Garcês, ele que é do canal Sudaca Brasil, um canal especializado no futebol sul-americano. Ele trouxe informações relevantes sobre a LDU, então você pode acessar o card aí em cima e ir direto para esse vídeo e conhecer um pouco mais esse time equatoriano que vai enfrentar o Atlético, a equipe do Pablo Marini. Mas vamos confirmar aqui qual deve ser o time da LDU para esse jogo de hoje. Falcão, o goleiro uruguaio, Lopes, Guerra há muito tempo, né, atua aí pela equipe da LDU, Romero e Cruz, Piov e Munhoz, Ortiz e Angulo, e lá na frente os dois artilheiros da equipe na temporada, Alvarado com 5 gols em 8 jogos e o argentino Molina, que já marcou 3 vezes e deu também uma assistência nessa temporada. É um ataque que requer muitos cuidados pela defesa atleticana. São dois jogadores que, somados, eles fizeram 8 gols em 8 jogos, né? Então são jogadores com números muito positivos nesta temporada de 2022. O técnico é o Pablo Marini, uruguaio, e ele vem sendo muito contestado, como o próprio Bruno Garcês citou ontem neste vídeo que eu me referi há pouco. Bom, primeiro vamos falar da importância do jogo, né? Nós estamos falando de um quadrangular de ida e volta, 6 jogos, onde se classifica apenas um. Além do Atlético e da LDU, o grupo é composto aí pelo Defensa e Justiça da Argentina e o Antofagasta do Chile. Então, o que é que esse grupo indica? E o Atlético teve essa experiência, uma experiência amarga no ano passado. Não existe espaço para erro. Errou, provavelmente fica fora da próxima fase. O Atlético foi um visitante indigesto na Sul-Americana do ano passado, mas como não foi um mandante competente, empatou os 3 jogos dentro de casa, ou seja, perdeu 6 de 9 pontos dentro de casa, só teve um aproveitamento de 33% em seus domínios. O Atlético não foi para outra fase, mesmo tendo ido muito bem fora de casa. Então o Atlético já conhece, sabe, não tem espaço para erro. E o que é que seria um erro, por exemplo, num jogo como este de hoje? Perder o jogo. Se você perde o jogo, você se complica demais dentro da competição, que aí você passa a ter uma tabela de 3 jogos fora, 2 jogos em casa. A própria LDU se fortaleceria demais nessa briga pela classificação, e o jogo da volta ainda seria lá em Quito, onde jogar na altitude é complicadíssimo. Quase todos os times sentem muito, tanto é que a LDU, me lembra ali quando ela conquistou a Libertadores 2008, depois a Sul-Americana 2009, era um time que às vezes saía de Quito, tomava de 3, de 4 e conseguia em alguns casos ainda reverter dentro de casa, devido à força que a equipe tem jogando em Quito e utilizando-se muito da questão da altitude. Então, esse jogo para o Atlético ele já é fundamental, né? O Atlético já começa com um jogo fundamental. Tem que pontuar, tem que vencer o jogo. Qualquer resultado que não seja uma vitória é um resultado ruim. Até durante o jogo, circunstancialmente, um empate pode ser bom se você estiver perdendo. Mas matematicamente, o empate é ruim, a derrota é desastrosa. Então isso o atleta precisa ter muito consciente. Outro aspecto. Agora vamos ao aspecto do jogo em si. O Atlético vive um momento muito melhor do que o da LDU. É um time que vem no melhor momento dele na temporada. Outro ponto, o Atlético está muito mais evoluído como time do que a LDU. A LDU tem apenas 8 jogos na temporada.
O time começou a jogar no final de fevereiro, 19 de fevereiro, o primeiro jogo. O Atlético já está com 18 jogos no ano. O futebol brasileiro começa muito antes do que dos vizinhos aqui. Então o Atlético tem esse aspecto a seu favor e precisa saber tirar efeito disso, né? Conseguir impor a sua qualidade, impor o seu jogo diante de uma equipe que está sendo construída. A LDU trocou de treinador, é um novo modelo de jogo, uma nova metodologia, então o Atlético tem a oportunidade de se aproveitar disso. Então é um jogo de imposição, você dentro de casa, com o apoio de sua torcida, com a obrigação de vencer para ficar forte nessa briga pela classificação, é um jogo para o Atlético se impor, tecnicamente, taticamente e até mesmo psicologicamente diante do adversário. Que perigos a LDU traz para o Atlético? A LDU que tem até agora uma defesa frágil dentro do ano, tomou gol em 6 dos 8 jogos, já tomou 11 gols em 8 jogos, uma média aí de quase 1,5 gols por partida. Então, um time que demonstra dificuldades defensivas. Ofensivamente, já é um time perigoso, 12 gols na temporada e uma dupla de ataque que vem resolvendo para o time de Quito. Alvarado e Molina já têm somados 8 gols neste ano, ou seja, 1 gol por jogo de média. Então o Atlético precisa tomar cuidados, especialmente com essa dupla de ataque e sempre com a velocidade. Né? O futebol equatoriano é um futebol de força e velocidade. Nunca foi aquele futebol de jogo cadenciado, de jogo técnico, nunca foi. Não é a escola equatoriana, mas são times muito fortes fisicamente, times que no duelo, na disputa de bola, normalmente vencem, e times que têm jogadores de velocidade, especialmente para romper ali a segunda linha adversária. Então o Atlético precisa tomar muito cuidado com esse tipo de jogada, mas penso que o Atlético tem um grau de favoritismo bom, vamos dizer assim, o Atlético é bem favorito contra a equipe da LDU jogando dentro de casa. A questão é não sentir o jogo, é não se intimidar por ser um jogo internacional e aí buscar essa primeira vitória do Atlético dentro de casa por essa competição. Né? O Atlético no ano passado não conseguiu vencer jogando no Scioli, nesse ano precisa conseguir buscar essa vitória. Mas e você, torcedor atleticano, o que é que você espera do jogo de logo mais? Você colocaria uma formação diferente em campo? A LDU te traz algum tipo de preocupação? Participe, o seu comentário é sempre muito bem-vindo aqui no Futebol 62. Muito obrigado a todos vocês pela audiência, por acompanhar os vídeos aqui do canal. Depois do jogo eu farei um vídeo com as minhas ponderações sobre esse Atlético e LDU. Em breve a gente vai começar a ter as transmissões aqui pelo canal, né, retomar e fortalecer esse projeto das transmissões dos jogos. Aí a gente sempre vai poder estar conversando durante o próprio jogo. Eu só estou preparando tecnicamente o canal para isso. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima.